O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que eu estou aqui e você está aí. Texto bíblico para hoje, Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Isso. Na minha Bíblia está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu penso que poucos versos da Bíblia são tão amados, repetidos e destacados quanto esses. Talvez porque falam diretamente ao nosso coração. Nosso coração que existe em buscar controle, explicações e lógica para tudo. Essas palavras nos convidam a algo mais profundo, confiar no Senhor de todo o nosso coração, mesmo quando nosso entendimento não alcança. Uma curiosidade interessante é a palavra vereda, que aparece aqui, né, quando diz assim, e ele endireitará as suas veredas. Veja, em muitas traduções da Bíblia, não só nessa que eu estou usando, mas em outras também, essa palavra aparece. Às vezes nós lemos sem perceber sua profundidade. A palavra vereda vem do latim veredus, que significa cavalo de carga ou de viagem. Esses cavalos percorriam longas distâncias, carregando mensagens e mercadorias por caminhos estreitos, trilhas quase escondidas entre montanhas e vales. Com o tempo, o termo veredos passou a designar não apenas o cavalo, mas o caminho que ele percorria. Trilhas apertadas, tortuosas, às vezes perigosas, mas necessárias para se chegar ao destino. Assim nasceu o sentido atual da palavra vereda, um caminho estreito, um carreiro, uma trilha de viagem. E quando nós trazemos esse significado ao texto bíblico, o verso se torna ainda mais vívido. A Bíblia não está falando apenas do caminho de forma genérica, mas das veredas da nossa vida, aquelas trilhas apertadas que nós escolhemos ou somos obrigados a trilhar. Os caminhos tortos de decisões difíceis, os atalhos que nós tentamos fazer sozinhos, as estradas onde a visibilidade é pouca e os passos parecem incertos. Quantas vezes em nossa jornada nós sentimos que estamos andando assim por trilhas estreitas, sem saber se estamos indo na direção certa? Quantas vezes nós tentamos nos apoiar na nossa própria lógica, nas nossas experiências limitadas, na nossa visão curta e acabamos ainda mais perdidos? Esse texto maravilhoso nos lembra de algo essencial. Se você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, até nos mais estreitos, Ele endireitará as suas veredas. Isso significa que nenhum trajeto da sua vida está fora do alcance de Deus. Não existe trilha tortuosa demais para o Senhor endireitar. Não existe caminho estreito demais para Ele, que Ele não possa alargar. Não existe subida íngreme demais para Ele fortalecer os seus passos. Ele é especialista em transformar veredas difíceis em rotas seguras. Mas isso só acontece quando nós confiamos totalmente nele. Para onde suas veredas têm levado você? Hoje entregue seu caminho, sua vereda, sua trilha. Seja torta, seja estreita, seja confusa, entregue tudo nas mãos de Deus, que ainda opera milagres no caminho de quem confia nele. Deus possa continuar guiando seus passos e lhe dando forças para viver, a despeito das dificuldades que sempre surgem pela frente. Vamos orar? Ó Deus bendito, pedimos-te, Pai, ajuda-nos, Senhor. Tu sabes quantas vezes a estrada fica de fato estreita, fica uma vereda perigosa, Senhor, incerta, difícil. Consola o nosso coração e nos ajuda, Senhor, em todas as circunstâncias, fáceis ou difíceis, nas horas de segurança e certeza ou nas horas de insegurança e de dúvidas,
que a nossa vida esteja nas tuas mãos, que a nossa confiança esteja em ti e não em nós mesmos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do verso 24 ao 28, diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? E no verso 28, um inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que vamos tirá-lo? Só até aqui, só até o verso 28. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu te convido rapidamente a deixar o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo, porque isso faz essa palavra alcançar mais e mais pessoas que estão buscando por esperança. Se você chegou aqui no Minuto com Deus, se você chegou aqui nesse canal pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque todo dia tem uma palavra nova sendo postada aqui para a sua edificação. Muito obrigado pela sua companhia nesse dia. Eu creio, sabe, irmãos, que Deus vai falar conosco de uma forma muito poderosa. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa palavra nós vamos apresentar tudo o que temos pedido diante do Senhor. Amém? E escreva também essa declaração de fé. Eu confio em Deus. Apenas isso. Declare com fé e com convicção. Eu confio em Deus. Você ouviu o texto que eu li? Percebe que o agricultor da parábola fez tudo certo? Ele preparou o campo, semeou boa semente, cuidou do plantio e mesmo assim, quando a colheita começou a nascer, havia joio no meio do trigo. Coisas que ele não plantou, que ele não pediu, coisas que não faziam sentido diante de tudo o que ele havia feito. E o que me chamou a atenção nessa parábola não é o joio, é a resposta do agricultor quando os servos perguntaram o que havia acontecido. Ele disse simplesmente: um inimigo fez isso. E continuou: quantas vezes você fez tudo certo e mesmo assim apareceu joio no meio do seu trigo? Você criou seus filhos no temor do Senhor, levou eles para a igreja, orou, ensinou e mesmo assim, em algum momento, um deles foi para um caminho que você não esperava. Você trabalhou com honestidade, deu o seu melhor e mesmo assim perdeu um cliente, um contrato, uma oportunidade. Ou talvez tenha sido injustiçado, roubado. Você cuidou da saúde e mesmo assim o diagnóstico ruim chegou. Você honrou seu casamento, foi fiel ao seu cônjuge e mesmo assim o relacionamento acabou. Presta atenção, você não foi a culpada, o culpado. Um inimigo fez isso. Não foi descuido seu, não foi falta de fé, não foi punição de Deus. Foi o inimigo agindo enquanto você dormia. E aqui o inimigo pode ser entendido como várias coisas. Mas a reação natural diante disso é querer arrancar o joio com as próprias mãos. É correr para consertar, controlar, forçar aquela situação a mudar. A gente sente uma pressão enorme para agir, porque ficar parado diante de um problema parece que é fraqueza, parece falta de fé, não é? Mas tem um momento em que a coisa mais corajosa que você pode fazer